Boa tarde, Fernando. Olá, seja bem-vinda. Obrigada. Pessoal, boa tarde. Hoje é 6 de abril de 2023, 17h07. Estamos começando a nossa gravação, a nossa temporada 2023 do Encontro de Estudos Humanistas Online. Eu sou o professor Fernando Silveira, da Psicologia da Unifesp. A gente tem aqui o Guilherme como colaborador de outras versões, ele é o colaborador oficial do projeto de extensão, numa iniciativa que a gente está fazendo pela primeira vez com o Núcleo Trans da Unifesp. Daqui a pouco a galera do Núcleo Trans está chegando. Eu sou subcoordenador acadêmico do Núcleo Trans, responsável pelas formações, graduação e pós, né? E, então, portanto, isso também é uma iniciativa, na medida em que a gente está tratando dessa interface de sexualidade, com a abordagem humanista, né? Também faz parte da iniciativa do Núcleo Trans com a psicologia, né? Enfim, essa, gente, é uma quarta ou quinta temporada do Encontro de Estudos Humanistas. Um grande abraço para todos, todas e todos que estão chegando. A galera que está chegando, a gente está começando agora a nossa conversa, tá? E a gente já estudou. Tudo começou na pandemia, né, gente? A pandemia mudou a vida de muita gente, né? A gente começou fazendo uma série de palestras. Boa tarde, Marcos. E a gente começou com uma série de palestras sobre abordagem humanista. Se vocês acessarem o YouTube Lançado no Mundo, procura aí Lançado no Mundo, só procurar no cabeçalho do YouTube, Lançado no Mundo. Se inscrevam, você sempre aparece uns 10 vídeos, mas clica no vídeos, no link vídeos, que aparecem uns 100 vídeos, tá, gente? E aí vocês vão ter acesso a todas as gravações. Começou com palestras sobre Gestalt terapia, da Science Análise, abordagem centrada na pessoa, enfim, várias correntes da psicologia humanista, eu falando sobre as angústias da pandemia a partir de Foucault e de Merleau-Ponty, e aí começaram os encontros, né? A gente já estudou Tornar-se Pessoa, do Rogers, que é um autor humanista dos Estados Unidos, a gente estudou Vigiar e Punir, do Foucault, a gente estudou Texto de Yankee, do Paul Preciado, que é um filósofo contemporâneo que mostrou a questão da genealogia da transexualidade. A gente já estudou Ser e Tempo, volume 1 e 2. Acabamos no ano passado. Ano passado, não. Faz 15 dias que a gente acabou os 2 volumes do Ser e Tempo, do Heidegger. Tá? Enfim, são livros fantásticos. E agora a gente vai começar a nossa jornada 2023 com 6 encontros sobre sexo, gênero e sexualidades, da Elsa Dorlin. Ele faz um panorama das pluralidades da sexualidade, de gênero, a partir de uma abordagem contemporânea. E depois a gente entra nos Anormais do Foucault, que é um curso do Collège de France, um curso no qual ele vai mostrar a genealogia da normalidade, entendeu? Isso, Foucault, vocês sabem muito bem que é o autor que deu sempre voz para as minorizações do sujeito humano, né? E a gente vai ver como é que se constrói historicamente essa noção de anormal, de monstruosidade, de aberração, né? Que em última instância essas aberrações, em algum nível, somos nós mesmos, né? Porque a gente está mergulhado na história da construção da monstruosidade da humanidade, né? Isso é um conhecimento interdisciplinar que pode servir para várias áreas, né? Aqui não é aula, tá, gente? Aqui é encontro de estudos humanistas, né? A gente abriu o edital, né, para inscrição, temos 95 inscritos, a gente tem 30 pessoas no WhatsApp. É sempre mais ou menos assim, gente. Escreve 95, aparece 30, e tem 30, 40, e tem a esperança de que a gente, até 14 de dezembro, o nosso último encontro, que a gente que a maioria de vocês esteja conosco, né, porque é uma jornada de encontro, e começa em torno das 17 horas, vai até 18h20, 18h30, tá, gente, para vocês se organizarem. Ou seja, se tiver um compromisso à noite, dá para ir para o compromisso tranquilo, dá para estudar, dá para encontrar o benê, né? Dá para jantar, enfim. Então, começa às 17, vai até em torno das 18h30, tá? Enfim.
E, como eu disse, é a perspectiva de encontro, né? Não é aula, ou seja, a gente tem a perspectiva de ter sempre um facilitador por encontro. Os 3 primeiros encontros a gente já tem preenchido, depois, no fim da aula, eu vou apresentar a tabela para a gente ir preenchendo. E o facilitador não precisa saber tudo, tá, gente? É apenas aquele que vai puxar a conversa e depois a gente, na perspectiva de encontro, a gente vai ter troca, tá? Assim, é bom a gente frisar isso. Não tem uma relação mais horizontal na qual a gente se compõe enquanto coletivo. Eu lhes garanto que é uma experiência muito agradável. Tem coisas que se a gente fosse estudar sozinho ia ser muito pesado, mas quando a gente encontra no coletivo, cria uma afetividade, a gente tem a tendência de criar um afeto muito bacana entre a gente, de seguir várias temporadas de estudo. A perspectiva é que a gente renove esses encontros, tá? Não para já estou colocando lá no horizonte, não para 2024, que eu vou ter a minha licença, meu afastamento de pós-doc, eu vou fazer meu pós-doc na Universidade de Paris, tá? Então, a gente só vai ter um intervalinho de um ano, mas se der tudo certo, em 2025 a gente volta, tá? Vou estudar cuidado em Foucault na Paris 8, que é a universidade que ele e o Deleuze fundaram, né? Para mim vai ser um momento muito marcante da minha vida e da minha carreira. Hoje o facilitador sou eu, tá? Eu vou são os 2 primeiros capítulos do Sexo, Gênero e Sexualidades, tá? Que eu vou facilitar para vocês, para dar assim um referencial dessa jornada. E depois, no final, eu só peço para vocês ficarem um pouco para a gente apresentar a tabela, o horizonte do trabalho. Quem está chegando agora, acesse o YouTube Lançado no Mundo, que tem mais de 100 vídeos para a gente das jornadas anteriores, das temporadas. Desde 2020, a gente está tendo temporada de encontros humanistas com o Brasil inteiro, gente. Quando eu abro os 95 inscritos, tem gente como o Denilson de Belém, tem gente do sul do Brasil, tem gente do Nordeste, tem gente do Mato Grosso, tem gente de Rio de Janeiro, São Paulo, né? Até de Santos, que é a nossa universidade, tem gente. Tá nesse esquema, tá? E aos poucos a gente vai se conhecendo, tá, gente? Se a gente abrir uma rodada de apresentação, aí tem tendência de se delongar, mas com o suceder dos encontros a gente vai se conhecendo e, obviamente, depois da minha facilitação, está aberta a fala para a gente ter as nossas trocas, tá? Eu estou pensando em projetar o capítulo do livro. Eu vou projetar o capítulo do livro, mas eu não fiz slide, não. Assim, é o capítulo do livro que eu fiz a leitura, e a gente pode, para quem ainda não tem o livro Sexo, Gênero e Sexualidades, pode tentar acompanhar, mas eu tenho uma ideia do que eu vou falar, porque eu preparei o material assim, na slide, é o livro propriamente, tá? Entendo que a gente está no espírito de encontro, de partilha. Eu vou projetar para vocês, tá? Eventualmente o ritmo da minha fala não vai seguir o ritmo das páginas, tá? Se alguém se perder um pouquinho, faz parte do nosso show aqui, do nosso encontro, da nossa partilha. Epistemologias. Essa é a capa do livro, para quem ainda não tem. Sexo, Gênero e Sexualidades, da Elza Dorling. Vocês estão vendo, né, gente? Eu só estou vendo a capa do livro, agora eu não estou vendo. A gente está vendo sim, tá ok. Sim, sim. Se eu quiser colocar Ok. no modo apresentação, Fernando, Tem jeito. Tem, se eu vai, quer ver? Deixa eu ver qual que eu aperto aqui, ó. Só porque fica subindo esse trem. Eu voltei agora para vocês. Não, pode deixar daquele jeito que estava. Pode. É no próprio negócio. É aí que põe no modo apresentação. Cadê? Peraí que eu tô procurando onde que fica o seu, que o meu computador é diferente. Tem Se sumário. alguém tiver igual. É porque não é slide, né, gente? Aqui é o PDF, né? Mas dá para pôr tela cheia. Inserir PDF em tela inteira. Aí? Isso. Legal. Bom, essa é a capa do livro, que seria interessante vocês providenciarem. A gente está no WhatsApp, que a gente pode fazer umas trocas aí. Elza Dorling, Sexo, Gênero e Sexualidades, Introdução à Teoria Feminista. Eu acho que esse é um livro muito dessa genealogia do feminino. Eu acho que é muito importante para a gente falar dos processos tanto de identitários
tanto de sexualidade como de existência, tá, gente? A questão do feminino atravessa existência, sexualidade e identidade. E certamente a gente vai trabalhar isso com mais detalhes no transcurso, né? Aqui a gente tem os capítulos, hoje a gente vai trabalhar da introdução até, se não me falha a memória, historicidade do sexo, se não me falha a memória. Dá uma olhada aí, ô Guilherme. Ou é epistemologias feministas? Epistemologia feminista, Semiologia. Fernanda. Então tá, introdução a epistemologias feministas, beleza, tá bom. Tá. E eu estou projetando, gente, eu fiz a leitura, eu achei um texto interessantíssimo, e assim, não vai dar para seguir palavra por palavra, tá? Mas não tem como não começar pegando a citação da Simone de Beauvoir, que é uma pessoa icônica na questão do feminino, porque nos anos 40, 50 do século passado, ela junto com Sartre, eles fizeram toda uma questão da redefinição da existência humana, e especificamente Simone de Beauvoir, ela foi um marco na questão de colocar o tornar-se feminino, né, a mulher como uma construção de sua subjetividade numa linguagem de vanguarda para a época. Hoje, talvez atualmente, as pessoas podem, com uma certa crueldade, sinalizar alguma questão mais datada da Simone de Beauvoir, mas ela foi um marco para redesenhar, para decolar um pouco de um essencialismo feminino determinado, já pré-determinado, né, para colocar a mulher como um tornar-se, um devir, né, um vir a ser na construção da experiência humana, com a sua historicidade, com as questões políticas, com seu romper um pouco a questão do feminino em relação a um mero contraponto do patriarcado, da masculinidade, né? E criando um espaço de construção da subjetividade feminina que foi um marco na história e a gente tem que reconhecer o valor. Obviamente, depois vieram outras autoras que fizeram outras expansões ou outras redefinições, outras proposituras, né? Mas não se pode negar a importância da Simone de Beauvoir na questão do tornar-se mulher. Não tem como a gente não falar esse trechinho que foi muito bem pensado pela autora do livro, né? Ao colocar que ninguém nasce mulher, torna-se mulher. Nenhum destino biológico, psíquico, econômico define a forma que a fêmea humana assume no seio da sociedade. É o conjunto da civilização que elabora esse produto intermediário entre o macho e o castrado, que qualificam de feminino. Somente a mediação de outrem pode construir um indivíduo como o outro. Vamos destrinchar um pouco esse trecho, porque cada linha abre um horizonte, né? Por isso essa questão um tanto quanto inaugural da Simone de Beauvoir. Ninguém nasce mulher, torna-se mulher, ou seja, rompe com uma questão de natureza para que a questão desse devir histórico, né, de se lançar-se no mundo. Pode até ter a questão existencial do lançar-se, né? Do lançar-se na interface entre o ser humano e a história de sua presença no mundo, né? Nenhum destino biológico. Isso está desconstruindo os valores de uma biologia cientificista e a qual, por sua vez, também está deflagrado por uma série de preconceitos culturais históricos, né? Psíquico, para dizer que existe uma psicologia, tudo isso são valores que partem de uma noção de natureza, né? Ou uma situação economicamente determinada da mulher, para situá-la como um sujeito, muitas historicamente, e de uma maneira muito entre o trágico e o dramático, né? De submissão milenar da mulher a essa figura machista do homem, né? Nenhum destino biológico, psíquico, econômico define a forma que a fêmea humana assume no seio da sociedade. Isso não está pré-determinado, não está pré-definido, alguém está entrando, eu tenho que pedir, tem que abrir aqui. Determinado, feminino, e de vez em quando acontece isso, tá, gente? E assume no seio da sociedade, ao conjunto da civilização que elabora esse produto, ou seja, é uma produção historicamente situada, é uma produção cultural histórica, né? Tem uma antropologia, né, de construção, né? A mulher ela não é dada, ela é fabricada na história, né?
não é um elemento dado, não é uma criatura dada, ela é um elemento da história, né? O pessoal está entrando, repara, faz parte da nossa jornada. Tá? E que elabora esse produto intermediário entre o macho, que depois quem estuda Simone de Beauvoir sabe que ela vai romper com essa mulher como mero espelho, mero reflexo do masculino, né? Como um apêndice do masculino, né? E o castrado, que aí entra em toda a questão da psicanálise, dizendo falocêntrica, como o próprio falo-egocêntrica, como o texto fala com muita propriedade, né? Da questão da fixação dessa imagem da mulher como um ser sem pênis, né? Toda aquela submissão que a gente viu, infelizmente, nas revisões que o Freud fez. O Freud é um grande pensador, tá, gente? Mas ainda tinha essa questão do patriarcado como um elemento-chave. Um dos maiores filósofos da humanidade foi o Freud, tá, gente? Vamos fazer a reverência tanto a Simone de Beauvoir como ao Freud. Mas existe essa submissão epistêmica, né, da mulher à figura do homem. É isso que, de alguma forma, esse livro como um todo vai fazer a revisão, né? Somente a mediação de outrem pode constituir um indivíduo como um outro, né? Essa questão da alteridade pode ter... O pessoal está chegando. Gentinho. Essa questão da alteridade pode ter dois movimentos, tanto no sentido afirmativo, de constituir-se um outro como diferente, como no sentido da submissão. E é isso que, de alguma forma, o texto vai nos provocar, né? Esse outro é diferença ou é repetição? É criatividade ou é um ser dominado? Né? É isso que, de alguma forma... Né? Que outro que é esse? Um outro afirmativo da diferença ou um outro mero espelho da submissão violenta, né? Castradora histórica da figura do homem branco europeu no seu patriarcado, né? E aí a gente pode pegar sempre, mas eu acho que uma coisa, por isso que a questão da facilitação também é uma colherzinha nesse ângulo, né, gente? Eu acho que a gente tem 3 eixos nesse ano que a gente vai trabalhar: existência, sexualidade e identidade, tá, gente? A gente pode anotar isso como horizontes para a gente fazer infinitas combinações, né, no transcurso desse nosso ano de jornada, tá? Sexo, em geral, designa 3 coisas, né? Olha como o primeiro parágrafo já mostra para que vem, né? O sexo biológico, tal como atribuído no nascimento macho ou fêmea, o papel ou comportamento sexual que supostamente corresponde ao sexo biológico, tá? Então isso é uma questão central no tema dessa raiz corporal e naturalizada, né? Como um elemento. O gênero, que já é masculino e feminino, no atributo de socializações e educações, né? Que são construções históricas, e que muitas vezes de uma maneira extremamente tendenciosa, oculta que é construção histórica, né? Tem gente que confunde até a própria questão de natureza, que é o macho e fêmea, pode ser desconstruído. Quanto mais a questão dos atributos do feminino e do masculino, né? Que isso são evidentemente evidenciados como elementos de socialização e de educação, porém, como eu disse, dependendo de certos contextos mais totalitaristas, isso também é naturalizado, né? E, por fim, a sexualidade, que é o fato de ter uma sexualidade, de ter ou fazer sexo, né? Eu coloco uma colherzinha nesse angu, né? Assim, pegando Foucault, né? Que assim, o Foucault ele diz: uma coisa é o sexo como ato, né? Como ato que ele coloca assim numa parte de uma entrevista dele, ele se indaga: por que esse ato pueril do sexo, que é um ato que pode despertar prazer, uma conexão ou não, mas ele coloca que tem uma puerilidade no sexo, porque ao redor do sexo, do ato pueril do sexo, quase toda a identidade do sujeito na humanidade, seja ele qual for, circula, né, siderada ao redor desse ato pueril. Né? Porque a identidade do sujeito sucumbe, né, e se reduz ao redor da questão do sexo. Né? E sexualidade a gente vai depois articular como esse dispositivo, né, que se estrutura
arquitetural, disciplinar, sanitário, psicológico, psiquiátrico, econômico, que é uma rede de dispositivo que se estrutura ao redor desse ato, que seria pueril, né? A gente poderia se identificar por outras coisas, pelo sorriso, pelo abraço, né? pela ética social, né? Pela possibilidade de construção de novas possibilidades de ser, mas é tudo, muitas vezes, dependendo da cultura e do momento civilizatório, reduzido ao sexo, como articulação de pecado, de condenação da conduta, né? Sem qualquer horizonte ético de acordo com o potencial da civilizatório, com certos arranjos civilizatórios, né? Então, aí, já retomando a autora, ela coloca nos 3 horizontes: sexo biológico, feminino e masculino, e a sexualidade que se estabelece ao redor do ato de fazer o sexo, né? Então, reforçando na escrita dela, que ela faz justamente que ao redor das teorias feministas, e por meio das teorias feministas, tem um entrelaçamento dessas 3 dimensões, né? Num processo reducionista, que isso é um processo milenar de redução ao sexo biológico de todas as outras esferas das questões de gênero e das questões de sexualidade, que ficam ancoradas ao redor de uma fixação identitária do sujeito ao redor do sexo biológico, né? Por isso, se a pessoa é macho ou fêmea, já se estabelece como um determinante a priori de toda uma possibilidade existencial, que isso que ela está criticando, né? Ela está criticando justamente esse tipo de ancoragem, de fatalismo, né? De determinação de uma presença no mundo a partir do macho e fêmea como lugares historicamente determinados, numa relação que a gente sabe que historicamente é estabelecida por uma verticalidade, na qual o macho é o dominante e a fêmea estaria a serviço do macho, ou um mero espelho opaco daquilo que o macho estabelece, numa relação de complementariedade, na qual o macho se projeta na vida social e a fêmea se projeta no contexto doméstico como um complemento assim apequenado, né, das relações humanas, né, e que é isso que o pensamento moderno contemporâneo vai buscar problematizar e redesenhar, né? Entendeu? Então é isso que está sendo colocado, né? Ao redor de um processo de normalização das relações, centrado numa heterossexualidade reprodutora, que cria uma rede de dominância social que se estabelece por normas legais, questões jurídicas, questões médicas, questões sanitárias, que todas vão, de alguma forma, num movimento de normalização, né, legitimar, a partir de ciências também extremamente conservadoras, no mau sentido do conservador, né? Eu acho que essa palavra conservador, a gente vai abrir um parênteses, né? Se o ser humano fosse de fato conservador, ele dava conta das pluralidades, né, gente? Conservador no sentido de retrógrado, né, gente? Apropriada a palavra conservar, a gente acolhe a diferença, né, gente? A gente fosse se conservação fosse com C maiúsculo, era dar conta das pluralidades, da diversidade das expressões, das experiências existenciais, identitárias, né, sexuais, né, políticas, na sua pluralidade, na sua radiância, né? Eu tenho muito cisma com esse negócio de conservador, né? Uma coisa é ser retrógrado fundamentalista. Se a gente fosse conservador, a gente dava conta da pluralidade, né? Enfim. Num contexto como esse livro parte dessa questão das teorias feministas, né, que vão, de alguma forma, desconstruir, gente, essas questões de naturalização, vão dar uma situada no sujeito do ponto de vista cultural e social, né, abrindo um espaço reflexivo de desconstrução de todos esses cânones tradicionalistas, né, e abrindo para novas concepções, tá, gente? Eu não estou lendo o livro, né, eu estou usando da leitura que eu tinha feito, já preparatória, para a gente estabelecer um fluxo aí de ideias, né? Então, onde se situa esse novo lugar das mulheres, né, na medida em que a gente vai desconstruindo epistemicamente, culturalmente, socialmente, essa natureza do macho e da fêmea, né, que é, digamos, a grande tragédia originária, a partir da qual tanto homens como mulheres acabam se cristalizando
em condutas muito estereotipadas, né? Como é que isso pode ser, de alguma forma, problematizado, né? Isso tudo revendo, de alguma forma, todo aquele padrão que a gente sabe que é um padrão, cada dia que passa a gente sabe que é o padrão trágico do homem branco europeu, né? Que, embora a gente possa, sem fazer caricaturas, valorizar em vários aspectos a importância da cultura europeia, né? Mas a gente sabe que tem uma história de sangue, uma história de discriminação, de escravização, de uma série de preconceitos que atravessam esse verniz civilizatório, que também é importante para a história da humanidade, seja pelo seu sol, como pela sombra, né, oculta, e que, de alguma forma, quando a gente tem uma análise epistêmica, a gente vai, de alguma forma, fazer essa revelação genealógica dos valores subterrâneos que estão por detrás dos processos civilizatórios dominantes, né? Então, isso, de alguma forma, sendo impulsionado já faz, desde o transcurso de meados do século passado até a contemporaneidade, né? Principalmente por autores como Foucault, Deleuze e Derrida, né? Que, de alguma forma... Eu sou especialista em Foucault, eu sou leitor de Deleuze e de Derrida, né? Mas eu posso, assim, afirmar que o Foucault, numa interface tanto quanto acidental com a Simone de Beauvoir, que já foi citado nesse trabalho, né? Embora a gente saiba que o existencialismo francês de Beauvoir e de Sartre bateram de frente com Foucault, né? Foucault, eles tinham brigas homéricas, né? Mas, de alguma forma, toda essa historicização e desnaturalização proposta pela Simone de Beauvoir também teve no Foucault, de uma maneira não tão existencial, não do existencial feminino, mas a partir de um viés dos processos de subjetivação, que é o que a gente pode até elencar. Foucault, de fato, foi um dos autores, no contexto de uma academia tradicionalista francesa, ele conseguiu, através de estudos extremamente rigorosos, dar voz para todos aqueles minorizados que eram considerados a escória do conhecimento, que era o louco, por exemplo, ou que era o preso, né, ou que eram os indivíduos das periferias de sexualidades, né, que eram ou encarados como monstros, como um zoológico, tá? A loucura, o manicômio nada mais é do que cercar entre quatro paredes e criar um zoológico das condutas que eram consideradas loucas, tanto que no século XIX havia visitações das celas dos loucos como se fossem zoológicos. As pessoas pagavam ingresso, né? Na Constituição, de um contraponto que vai fazer um link com um livro que a gente vai estudar, que são os anormais, que é os comportamentos periféricos e minorizáveis, né? Racialmente minorizáveis, sexualmente minorizáveis, culturalmente minorizáveis, né? Sendo considerados como bizarrice cultural, ou como aberração, ou como monstruosidade. Isso a gente vai ver em livros anormais, a genealogia do monstro, através de inúmeras figuras que dizem respeito a todos nós. Em algum nível, como a gente vive como essa questão da normalização se esparrama por toda a sociedade, quando a gente vai estudar esses livros, a gente está falando da gente mesmo, tá, gente? Todos nós, né? Ninguém está aqui no planeta Terra suscetível de algum processo de categorização, de estigmatização. Alguém está entrando, fez o barulhinho, parou. Você escuta sempre barulhinho quando alguém quer entrar. Né? E fazendo um contraponto com o French feminismo, não sei se é francês ou French feminismo, do Irigaray, da Sixou, do Cristeva, eu não conheço essas pessoas, tá, gente? Se eu estiver falando errado meu francês, mil perdões. Que vão, de alguma forma, dar uma contemporaneidade para todos esses vieses de subjetivação presentes em Foucault, Deleuze e Derrida, e que foram inspirados, fizeram um coro, né, compuseram com a questão do tornar-se mulher, presente no livro icônico O Segundo Sexo, da Simone de Beauvoir. Tá? O que aconteceu?
Então, portanto, o que está em jogo é justamente essa visão epistêmica, cultural, histórica, né, que vai, de alguma forma, construir essa visão dos processos de subjetivação ao redor dos enunciados do feminino. Né? Então, aqui isso fez parte da introdução, agora são epistemologias feministas. Né? Isso tudo tem a ver, gente, a gente viveu nos últimos 40, 50 anos, aquilo que a gente pode chamar do ponto de vista de Foucault. Eu sou especialista em Foucault, gente, tem como não me reportar para o Foucault, né? Essa questão do que a gente chama de microfísica do poder, né? Porque o poder, ele é capilar, ele se enraiza nos corpos, né? Os corpos, eles de alguma forma vão ter essa potência de significação, né? E aquilo que muitas vezes a história, a grande história, não dava conta ou considerava um restolho, né? Que são os sentimentos, os desejos, os afetos, né? As emanações do corpo, que eventualmente às vezes só são valorizadas em alguns contextos específicos da psicologia, eles são detentores de história, né? O corpo é interpenetrado de história dentro de uma perspectiva nietzschiana, né? E quando a gente releva esses exercícios de poder, essa historicização, essas questões culturais que se cravam nos corpos, né, a gente tem a oportunidade de fazer dos nossos corpos, da nossa existência, um espaço político. Né? Essa historicização dessas relações de poder, que muitas vezes eram negligenciadas em outros movimentos mais infraestruturais, mais sobre as relações econômicas, que são importantes também, mas que não davam conta, ou que simplesmente não tematizavam, né, a questão da corporificação do poder. Né? Então, por isso, uma historização dos corpos, das nossas psiques, das nossas almas, dos nossos sentimentos, dos nossos afetos, ao mesmo tempo como produção histórica, né, porque a gente está falando de enredamento histórico, e, por outro lado, como um campo, né, fundamental para a gente rever as questões políticas que nos atravessam, né, politização de nossos corpos. Né, e rompendo com isso, na medida que a gente abre o corpo como um lugar social e político de relevância, de importância, a gente consegue criar novas estratégias de resistência, né, a essas relações, porque a resistência passa a ser uma experiência corporal, não só uma experiência ideológica. Né? É claro que tem desdobramentos ideológicos, mas uma coisa é você ter uma interpretação da realidade, uma coisa é você ter um arsenal de concepções sobre a realidade, de uma meta-ideologia sobre a realidade, e outra coisa é você partir da construção de valores, de compreensões da realidade a partir do seu corpo. Né? E um dos elementos que entra em chave é aquela tríade que estava na introdução dessas diferenças sexuais, né? Do masculino, do feminino, do macho, da fêmea, e da questão da sexualidade como uma prática de constituição da gente como sujeito de identidade, de sexualidade, como experiência existencial valorosa. Né? E aí entra a questão, como esse início do trabalho fala sobre essas questões de gênero, o saber feminista abre um grande campo de problematização, né? Seja no sentido de verificar o feminino como um sujeito de opressão, que isso é historicamente evidente, né? A mulher ela subjugada em relação ao masculino, sendo um mero espelho, um contraponto masculino. Isso a gente vê cotidianamente, quando a gente abre o jornal, a gente vê o índice de feminicídios, né, que acontece ao redor da questão do feminino, né, como uma especificidade de uma experiência trágica da mulher, né, e outras experiências que a gente vai ver explodindo na questão de uma certa mulheridade, dos processos identitários plurais, das questões das experiências fluídicas de gênero e de identidade, que isso talvez não foi de tema da Simone de Beauvoir no século passado, mas tem sido tema de autores contemporâneos que estão presentes nesse nosso escrito que a gente está estudando. Né? Como é que isso a gente vê uma um caráter cada vez mais plural das questões de gênero e identidade que o texto, aos poucos, vai elaborar. Né? Mas, assim, ele abre duas frentes, deixa eu pegar aqui no texto, são femininas, sujeito de opressão, as mulheres, a questão identitária como um elemento-chave político, né?
as quais duas principais, os grupos de consciência, isso é interessante, os grupos de consciência e as expertises selvagens, né? Os grupos de consciência, como está aqui no texto, eram coletivos que buscavam despsicologizar e desindividualizar as vivências das mulheres e inserir a questão da constituição do feminino como condição social e histórica comum. Tá? Isso acontece desde os anos 70, né? São coletivos afirmativos dessa historicização dos processos de subjetivação feminina e buscando justamente criar um espaço mais poroso, né? Saindo dessa visão monolítica, fechada, né, de que a mulher se crava numa verdade natureza, numa verdade biológica, e vai abrindo para outras possibilidades. Alguém está chegando. Abrir aqui. E com isso esse é um grande aspecto, que são esses coletivos historicizadores do processo cultural da constituição do feminino, e as expertises selvagens, né, vão, de alguma forma, romper com esse sistema masculino dominante e buscar outras formas de representação da mulher, né, saindo de um jogo dualista de sujeito e objeto e abrindo um grande tema para compor outras epistemes, outros jogos de verdades, outras formas de se lidar nessa relação de construção, tanto masculino como feminino, como construções históricas, né? É o que no fim do parágrafo aqui desse nosso encontro, tá, ele cita Foucault como genealogia, né? Genealogia é a busca de uma construção histórica na qual o sujeito que nos é dado como natural, o historiador vai buscar essa proveniência, de onde que veio. Por isso genealógico, no sentido mesmo de árvore genealógica, gente. Existe uma raiz a partir da qual a gente se identifica como sujeito de desejo, sujeito de mentalidade, sujeito de sentimento, sujeito de sexualidade, sujeito de, enfim, sujeito de identidade, de gênero, né? Tudo isso tem uma raiz que é construída historicamente e não é algo dado objetivamente, né? Não é algo, às vezes, culturalmente, a gente é ensinado dentro dessa objetividade, mas a história vai mostrar que isso tem uma raiz, né? Inclusive no contexto científico. A ciência, o texto mostra que, às vezes, a ciência parte de uma episteme masculina. Aliás, o texto ele vai citar em alguma parte aqui, que é um encontro de partilha, né, ele vai citar que, por exemplo, na própria imagem inaugural de que o espermatozoide vive a sua saga dentro do útero até penetrar o óvulo e instaurar uma nova vida, né? Hoje cedo eu li, ou foi ontem, eu li que existe até uma ciência mais feminina desse evento que mostra que o óvulo não tá passivo assim à mercê da penetração do espermatozoide que vai vencer todos os outros, que tudo isso é uma descrição muito feminina, pois hoje mostram estudos que o óvulo ele se movimenta dentro do útero, né, e que ele emana ativamente, né, substâncias para atrair os espermatozoides numa relação mais simbiótica, assim, né, essa saga masculina do óvulo herói, né, entendeu? Do óvulo herói, não, do espermatozoide herói, do óvulo na passividade, recebendo espermatozoide, que até nisso existe uma linguagem científica de dominação, de verticalidade, de afirmação da verticalidade entre masculino e feminino, e que tudo isso precisa ser revisto, né, a partir de uma configuração que vai levar em conta outras formas de relevo da historicidade do masculino e do feminino, né? E isso inaugura uma certa originalidade que, de alguma forma, vai rever as perspectivas do materialismo crítico, reflexivo, marxista, as quais, que, de alguma forma, ao focar de uma maneira certamente brilhante as questões dos dominados e dos dominantes, não vai tematizar com o vagar necessário essas questões do corpo feminino e do corpo masculino, e vai apenas fazer um relevo entre dominantes e dominados. É isso que o artigo coloca, né? Sem considerar o feminino dentro desse jogo, desse patriarcado, dentro dessa relação de dominação e de submissão, a mulher submissa nos seus serviços de família, principalmente as gerações passadas, a dupla jornada de trabalho, que muitas vezes nem sempre foi tematizada no marxismo clássico, né?
Isso sempre reduz uma certa tendência reducionista a pensar o esquema geral de dominantes e dominados, né? Revendo, inclusive, essas questões estruturais, rompendo um pouco com o estruturalismo, né, marxista, e abrindo espaço para as experiências do corpo, para essa microfísica do poder, como um espaço mais poroso, mais moldável de reflexão sobre o sujeito humano em geral, né? Acaba sendo, de fato, tendo como mote a questão do feminino, você acaba fazendo toda uma reconfiguração da civilizatória do ser no mundo, né? Com consequências. Fernando, Oi. posso fazer um comentário, um parêntese aqui? Claro, querida. Eu achei muito legal no texto esse negócio da historicidade, né? Que remete a Foucault e fala das lutas, né, que as mulheres já tiveram e tal. Sim. E fala até do acesso das mulheres a determinados meios há pouco tempo até, né? Sim. E eu pensei em duas coisas aqui que eu queria trazer para você e para o pessoal, né? Assim, uma é que as nossas mães, avós, né, depende da nossa idade, elas começaram a enfrentar o mundo da maneira como a gente vê hoje, né, que a gente trabalha, que a gente tem que se manter, que a gente tem um limite para ter filho, mas também tem um limite para ter sucesso, essa coisa toda da mulher de hoje. Elas foram as primeiras, então elas não tinham um modelo assim de experimentação, né? Não tinha outras mulheres que tinham feito isso e elas pudessem se espelhar. Então, eu acho que as mulheres que a gente deve achar as mais corajosas são essas primeiras que enfrentaram o mundo assim, sem exemplo, sem nada, sabe? Foram de peito aberto para. Interessante, Lívia. E pensar que às vezes as transformações sociais são geracionais, né? Não é de uma hora para outra, né? Pois é, e elas Um não tiveram embate, uma isso, né? resistência, né? Eram mães que ficavam em casa submissas aos pais e empurraram as filhas, não, vai lá. E aí elas foram, mas elas não tinham essa referência, né? E Sim, foram sim. muito corajosas. É, E a segunda coisa sim. é que eu tive um noivo, né? Que ele me falou uma coisa que eu nunca vou esquecer. Ele é ex, né? Vocês vão entender o motivo. Ele chegou para mim e falou assim: a mulher é inferior ao homem. Aí eu falei com ele, mas eu não consigo entender o porquê de você pensar isso. Eu até concordo se você falasse assim, a mulher é igual, né? Tem características diferentes, porque tem mesmo, mas assim, inferior, por quê? Ele falou assim, você pode ver, isso aí, vocês estão aí vivendo do jeito que vocês vivem aí, trabalhando, não sei o quê, porque a gente deixa, né? Ai, ai, ai. Aí ele virou e falou assim, você vê, não tem tantas descobertas maravilhosas por mulheres, é uma ou outra. Eu falei, claro, as mulheres não tinham acesso a nada, não tinham acesso a livro, não podia ler, não podia fazer Nossa. nada. Aí, assim, veio que eu não vou falar o discurso todo, porque vai dar náusea aí no pessoal, mas é nauseante. Mas Lívia, foi um livramento, né, querida? demais, nem me fala. E, assim, era aquela visão, e passando isso para os filhos e para os amigos, né? Sei. Então, assim, essa ideia de que a mulher, por ser talvez fisicamente mais frágil, ou por antigamente não ter tido tanto acesso, então não ter produzido tanto quanto os homens, né? Eles usam isso como, os mais machistas, né? Usam isso como argumento para dizer da inferioridade feminina. Tipo assim, Claro. você só mora num prédio porque um homem construiu um prédio, Ai, meu né? Deus. Umas coisas assim. Então, eu acho importante também a gente aprender num curso que fala de feminismo, até a responder essas coisas, sabe? De um Sim. jeito que não seja agressivo, mas que as pessoas entendam o que a gente está falando, sabe? Tentar mudar esse tipo de raciocínio. E por isso, às vezes, a gente tem que fazer toda essa genealogia histórica para a gente conseguir subsídios, né? Para resistir a milênios de uma ciência dominante, entendeu? Tem muita ciência que legitima essa verticalidade, né? Exatamente. E outra coisa que eu acho que é chata, eu não tenho filhos, por exemplo. Provavelmente não vou ter, porque eu já tenho 40 anos. Então, assim, eu acho muito chato quando associam o fato de ser mulher a ser mãe, sabe? Porque, igual fala assim, o transexual, ele não é mulher porque ele nunca vai ser mãe. Eu falo, não, o negócio não é esse. Eu não vou ser mãe e eu sou mulher, entendeu? Então, tipo assim, eu acho muito chato isso de vincular a E a mulher. vida pode ser fértil de várias maneiras, né, Lívia? Exatamente, eu posso ser mãe de outras coisas. Obrigado, Lívia. A gente vai assim retomar aqui o texto, depois a gente vai abrir para uma fala coletiva. Eu queria agradecer a Lívia pela generosidade, tá? Vou voltar aqui pela. Ih, alguém está entrando aqui. Peraí, faz parte, tá, gente? O pessoal está entrando, sejam bem.
retomando aqui o nosso texto, já estamos assim, nos minutinhos finais dessa nossa primeira fala, nossa primeira partilha, né? Epistemologia, peraí. E numa correlação, gente, fazendo gancho com o que a Lívia acabou de dizer, tinham autores até, um autor que eu vou descobrir o nome dele aqui, daqui a pouco, ele vai aparecer, onde que dizia que a mulher tinha uma estrutura, né, de ser no mundo voltada para o cuidado. Por isso que ela era do lar, por isso que ela era a mãe cuidadora, né, enquanto que o homem era voltado para a justiça, né, para relações sociais, né, para essa questão do mundo para fora, né? Tudo, é claro que o texto vai desconstruir toda essa preconcepção, né, gente? Mas existem teóricos que, de alguma forma, vão legitimar esse tipo de dominação, né? Isso o texto, de alguma forma, vai romper com todo esse paradigma, né? Mostrando isso como construção histórica, né? Reinventando um pouco a questão marxista, no sentido de se abrir para a questão dessas singularidades. Isso eu abro um parênteses depois que a gente possa questionar. Eu sei que existem... o marxismo ele é um marco na história da humanidade, mas hoje em dia, com o advento das questões identitárias e de gênero, eu vi um amigo meu, não vou dizer que é todos marxistas, mas existem alas marxistas que dizem que as questões identitárias atrapalham as causas sociais, atrapalham a revisão da sociedade. Isso talvez, porque isso é uma hipótese, depois a gente pode discutir, não estou falando que são todos, tá, gente? Estou falando que tem falas nesse sentido. Que quando você parte de uma visão estrutural da sociedade, como uma meta-ideologia, a partir de uma hermenêutica na qual se transforma a sociedade a partir de jogos de dominação e de dominados, quando você coloca essas questões dos corpos e das afetividades, isso redimensiona as relações de poder no próprio discurso marxista, entendeu? Onde, de repente, essas subjetividades vão ter que ser tratadas como campos relevantes, né? Subjetividade de gênero, subjetividade de identidade, né? Subjetividade da sexualidade, que isso vai necessitar de uma revisão dos cânones do marxismo, né? Alguns marxistas certamente estão incorporando essas novas problematizações, outros acham que isso atrapalha. Eu só estou relatando uma situação, tá? Entendeu? E numa correlação onde faz, portanto, uma interface entre o cognitivo e o político, né? O autoconhecimento, conhecer-se como um ser corporal, um ser com presença, de vez em quando o pessoal aparece só. Hoje a gente vai ver isso, né, Guilherme? A gente tem a possibilidade de ter um movimento que eu não preciso ficar abrindo a sala. Isso a gente vai discutir depois. Ô, Fernando, a gente pode fazer um Teams. Não, alguém da monitoria pode abrir a sala, porque eu sou eu que estou abrindo a sala, entendeu? A gente pode, enfim, fazer várias combinações. Fica essa dica também, tá, Lívia? É a Lívia que falou, né? Enfim. Então, tudo isso, gente, fazendo esse redimensionamento, fazendo da percepção do sujeito, da sua presença no mundo, da sua singularidade no mundo como um corpo político, né? Na ruptura do patriarcado estrutural, que já faz um tempo que a gente tem reanalisado. Aqui está justamente aquilo que eu falei da mulher devotada para o cuidado, que foi elaborado pelo Carol Gilligan, e para o homem voltado para a ética da justiça, ou seja, algo completamente generalista, e com uma tendência fundamentalista, né? Porque isso parte do pressuposto que metade da humanidade vai ser de um jeito, outra metade nasceu para outro, né? Um valor de natureza, né? E mostrando, inclusive, que mesmo na objetividade da ciência, questionando que essa tal da objetividade, né? Acabei de citar o exemplo do espermatozoide, que é visto como um herói, e que o óvulo é visto como um receptor, um mero receptáculo, né? Dentro dessa polaridade do que seja masculino e feminino, que está sendo reinventado até pela ciência moderna, quando coloca que o óvulo ele se movimenta no útero, ele emana substâncias de atração, ou seja, tem um protagonismo, né? E que isso pode ser revisto até em fundamentos universalizados da ciência, né? Portanto, até a própria noção de objetividade científica precisa ser reformulada no sentido de dar conta das pluralidades, tá? Está muito presente no texto, né?
abrindo espaço para outras concepções de sujeito, né? Enfim, o texto ele chega mais ou menos a esse limiar do feminino, e que eu vou até colocar uma colherzinha nesse umbu, né? No sentido de que na interface entre gênero, na interface de sexualidade e identidade, surgem várias formas expressivas que estão vivendo um processo afirmativo de legitimação, a partir de um viés onde as pessoas problematizam, por um lado, o desejo que elas têm, que elas desejam, e do outro lado, que isso abre uma miríade de combinações, que a gente vai depois, no transcurso desse ano, certamente a gente vai tematizar, e a partir dos enunciados da identidade também, que abre uma outra miríade, né, que é como você se olha no espelho, como você se identifica, para além das questões corporais biológicas de macho e fêmea. Né. Isso abre uma miríade, né, a gente está vendo as novas gerações ousando, né, mergulhar nessa miríade e exigindo de todos nós, né, uma atualização seja sobre os nossos afetos quanto à existência, seja na configuração da sexualidade, seja na configuração dos processos identitários de gênero, seja como modo de vida, seja como profissão, seja como ética humana nas nossas relações sociais e políticas. Essa é a minha facilitação de hoje, gente. Facilitar não é seguir ipsiliterizar o texto. Agora a gente está abrindo para a conversa. O Guilherme já levantou a mão aí, tá? Sempre a gente vai ter um facilitador, tá? A gente vai revezando. Agora é o momento da gente abrir para a gente fazer troca, para a gente, primeiro dia para a gente se conhecer. O Guilherme levantou a mão, depois levantou a Lívia. O Guilherme está assim, afoito. Oi, Guilherme, com você. Bom, boa tarde, gente. Quem tiver, a gente está começando um grupo novo, sempre que alguém falar, se apresenta, de onde que é, do que está esperando, qual a profissão. Primeiro agradecer, né, Fernando, pela sua facilitação magistral, como sempre, né? Bom, vou me apresentar brevemente, né? Eu sou Guilherme Leonardo, sou um psicólogo aqui de São José dos Campos, no interior de São Paulo. Eu vou receber a minha graduação, minha especialização em psicologia clínica no final desse ano, espero eu, pelo Instituto NUCAF, que é o Instituto de Psicologia Fenomenológica. Eu sou... Como é que é a minha posição aqui mesmo, oficialmente? Você é oficialmente um colaborador. Sou um colaborador externo do grupo, porque eu cheguei, aí eu falei demais, aí o Fernando me fez virar colaborador oficial. Esse é o meu problema, eu falo demais. Depois também a gente podia abrir espaço para as monitorias se apresentarem. Tem Sim. dois ou três monitores. Eu vi o Valentim aqui. Valentim, se você quiser se apresentar logo após eu terminar minha fala, seria ótimo. Eu vou fazer alguns recados primeiro, né? Eu vou postar aqui agora o link da tabela de facilitação, para quem não teve acesso. Nela está todas as informações necessárias, né, para a gente se organizar. Nela também tem o link para vocês comprarem o livro, caso vocês queiram. Tem um link do grupo do WhatsApp e tem as gravações do YouTube. Antes de começar a falar qualquer coisa, eu gostaria de projetar um vídeo que eu acho que a gente precisa não apenas conversar sobre isso, mas contextualizar esse livro a partir de um movimento mais contemporâneo. Vamos falar um pouco de Sojourner Truth, uma feminista negra abolicionista nos Estados Unidos, que viveu de 1700 alguma coisa a 1800 alguma coisa. Bora lá, gente. Eu vou projetar para vocês uma pequena fala que ela teve no encontro de feministas brancas, e ela era a única mulher negra lá, que é uma fala muito importante. Começa já, uma vez que nós partimos, né, desse livro com a grandíssima Simone de Beauvoir, né, a mulher não é nada, ela é construída. Nós vamos ter a fala dela. Não sou eu uma mulher? Era uma. Freed from here, the black Eu gostaria de saber se dá para ouvir o áudio. Truth, who was herself freed from Você slavery in consegue 1827, prestem atenção na speaks to a legenda. gathering of feminists in Akron, Ohio in 1851. Well, children, where there is so much racket, there must be something
out of kilter. I think that twixt the Negroes of the South and the women at the North, all talking about rights, the white man will be in a fix pretty soon. But what's all this here talking about? That man over there says that women need to be helped into carriages, lifted over ditches, and to have the best place everywhere. Huh. Nobody ever helps me into carriages, or over mud puddles, or gives me any best place. And ain't I a woman? Look at me. Look at my arm. I have plowed and planted and gathered into barns, and no man could head me. And ain't I a woman? I could work as much and eat as much as a man when I could get it, and bear the lash as well. And ain't I a woman? I have borne 13 children and seen most all sold off to slavery. And when I cried out with my mother's grief, none but Jesus heard me. And ain't I a woman? Then they talk about this thing in the head. What's this they call it? Intellect. That's right, honey. Well, what's that got to do with women's rights or Negroes' rights? If my cup won't hold but a pint and yours holds a quart, wouldn't you be mean not to let me have my little half measure full? Then that little man there in the black, he says women can't have much rights as men because Christ wasn't a woman. Well, where did your Christ come from? Where did your Christ come from? From God and a woman. Man had nothing to do with him. If the first woman God ever made was strong enough to turn the world upside down all alone, these women together ought to be able to turn it back and get it right side up again. And now they's asking to do it. The men better let them. Poderoso, não é, gente? Não é ela uma mulher? Trabalhou a vida inteira. Sofreu a vida inteira. E ela é uma mulher. Convenhamos. Já está dito na nossa introdução desse livro que esse livro vai se centrar-se naquilo que ela chama de feminismo francês. Esse é um feminismo muito específico, através do Atlântico, na Europa, feito majoritariamente por pessoas brancas. Convenhamos. Não estou criticando nada, só estou apontando que, quando nós falamos de mulher que não trabalha, nós estamos falando de uma mulher muito específica, um tempo histórico muito específico, com cor de pele muito específica. Precisamos, então, falar, de feminismos, no plural, não de feminismo. Ao contrário, nós estamos novamente objetificando, fazendo uma ciência que se diz protetora do saber. Para isso, gostaria de citar uma frase que a autora cita no livro, que está na página 28, da Evelyn Fox Keller. Cientistas adoram pensar que são experts no que constitui a natureza do ato da ciência, isto é, na significação da objetividade, no fundamento das reivindicações científicas, no status da ciência na sociedade e assim no modo como a ciência funciona. Mas ao longo dos últimos 30 ou 40 anos, nossa compreensão da atividade científica sofreu uma revolução pouco tranquila. No centro dessa revolução, as feministas introduziram um conjunto específico de questões concernentes às influências das ideologias relativas ao gênero na história das ciências. Eu acho o pensamento feminista muito
potente. Mas a gente tem que pensar que, assim como qualquer outro pensamento cientista, é um pensamento muito específico. Ele diz questões muito específicas. Bom, para isso, pensem. Que Fantástico, Guilherme. pensamento feminista estamos falando? Né? Eu achei que ela tinha citado a Sojourner Truth nesse livro, mas eu alucinei essa leitura. Eu fui procurar o livro de ela ter falado, mas ele não falou, né? Tudo bem. Bora lá, gente. Excelente, Guilherme. Espaço para todo mundo. Pessoal, Lívia levantou a mão, querida. Você quer falar, meu bem? Não, era só para dizer que eu ia compartilhar essa frase que eu pus aí, que eu achei Fala para a gente. eu achei muito interessante. Ela fala assim: as condições de vida também são condições de vista. É que a maneira como o outro nos vê determina muito o nosso lugar. A gente pode dizer assim: não me importo com a opinião do outro. Eu não estou nem dizendo de opinião, estou dizendo de lugar mesmo, né? Então, eu acho que essa frase é muito importante para a gente, que no contexto que a gente está debatendo. É uma frase pequena, mas que diz muito, sabe? Daí eu dividi ela aí com vocês. Ela está no livro mesmo, e no capítulo que você leu agora. Leu não, né? Conversou com a gente. É o olhar historicamente situado e o olhar da visibilidade para as coisas, né? E até para a própria vida, né? Tem uma coisa que tem acontecido hoje. Hoje mesmo eu vi vários vídeos, né, sobre isso, e que eu acho que pode ser que contribua para um fortalecimento novamente do machismo. Essa geração nova está tendo muita dificuldade em trabalhar, né? Tem vários vídeos de pessoas dizendo que, processando os pais para manter a mesma qualidade de vida, dizendo que não gosta de trabalhar, que não consegue trabalhar. Então, assim, esse pessoal bem mais novinho não está conseguindo trabalhar. Não é porque não tem emprego, não, porque eles não dão conta. E assim, muitas mulheres se colocam na posição de encontrar um homem que a sustente e que provenha, né, as necessidades delas, assim. E aí, assim, isso é uma coisa que eu acho que fortalece o machismo, porque se a gente quer ter condições de vida iguais às dos homens, a gente também tem que ter condições de trabalho, né, iguais às dos homens. A gente tem que produzir, a gente tem que estudar, a gente tem que trabalhar, a gente tem que cuidar, né, gerir. Então, assim, são coisas que estão inclusas, né, na igualdade. E eu acho que muitas mulheres hoje não querem isso, elas querem a igualdade numa parte, mas não querem em outra, sabe? É um processo de desconstrução sem fim, né, Lívia? Nem dizer que elas estão, assim, erradas de maldade, não é isso não, é porque, igual você falou, né, elas têm uma cultura que fala assim: você tem que achar o marido, você tem que ser bonita, você tem que ser inteligente, você tem que ser isso e aquilo, tal, elegante, né, para ter um marido. Quanto melhor você for, melhor o seu marido, né? Então, melhor nesse sentido. Sim. Aí o Denilson colocou, teríamos que ter a partilha do trabalho doméstico, né? Porque aí mudam as relações, né? Aqui em casa, com o meu companheiro, é partilhado. Ele até faz mais que eu, tadinho. Isso aí. Obrigado, Lívia. Pessoal, agora está... Professor, eu coloquei isso porque o meu entendimento é assim, entendeu? Vamos supor, a mulher bem resolvida sai para trabalhar, né, de manhã, no trabalho, universitárias, dentistas, médicas, e aí esse trabalho para ela, entendeu? Quando ela volta para casa, tem esses afazeres domésticos, né? E aí sobrecarrega essa mulher, né? E aí esse parceiro, ele tinha que ter esse olhar também da colaboração. Sim. Eu acho que está por aí também. Sim. E a Silvia Frederici, ela coloca muito bem isso em seus livros, né? Essa noção da sexualidade, do homem, né? Do mercado de trabalho produtivo, e a mulher é um ser reprodutivo. Sim. Porque vamos supor, o homem sai para trabalhar, e quando ele chega à noite, a mulher ela tem que o servir de alguma forma, né? Estou falando assim na sexualidade, né? E aí ele se importa com o cansaço dela. Isso a Silvia que coloca, né? Eu estou cansado, eu não estou afim hoje. Ele diz assim: pô, então está acontecendo alguma coisa. Quando esse jogo ele muda, que ele diz que está cansado e hoje não vai dar, né? Aí, entendeu? Ela tem que
se acomodar com a situação naquele momento. É engraçado como é, né? Quer dizer, essa tangente vale para um e não vale para outro essa regra. Essa está trazendo que essa questão da microfísica do poder mesmo, né? Essas coisas que a gente acha que são cotidianas são espaços políticos, né, Denilson? De reinvenção, né? Aliás, gente, Denilson e Lívia, vocês se apresentem, gente. Você é da onde? Eu sou de BH, fiz psicologia, né? Sou psicóloga, formei agora, também fui advogada há muitos anos, especialista em direito público, e agora eu estou especializando em neuro, né? Na psicologia e em psicobiologia, né? Molecular, essas coisas. Gosto muito, muito de humanista e psicanálise, gosto mesmo, assim, é paixão de novinha, não tem nem a ver com o curso, não. E assim, o tema do curso aqui me interessou, eu tenho 40 anos, né, falei, e o tema que me interessou muito, primeiro por vocês, né, porque a gente dá uma pesquisada nos professores, assim, e eu achei vocês fantásticos. E depois também porque eu vivi relações na minha vida, assim, na minha família, que foram muito engrandecedoras, né? Meus avós que me criaram morreram agora há quase 2 anos, né? Eles ficaram quase 70 anos casados. E meu avô falou uma coisa que eu nunca vou esquecer. Ele falou assim: o meu barco, que foi ficando cheio durante o trajeto dele, né, na vida, e tem filho, tem neto, tem bisneto, falou assim: eu sou muito grato pelos caminhos que ele percorreu. Mas o timoneiro, acho que é timoneiro que fala, né? Ele falou assim: o timoneiro é a Elza, minha avó. Ela é o timoneiro do meu barco, por isso que meu barco é tão feliz. Então, assim, eu acho bonito quando eu vejo pessoas de outras gerações fazendo isso, né? Assim, valorizando o que eles têm na família, né? A mulher, os filhos e tal. Mas é isso. Prazer. Seja bem-vinda. Obrigada. Nilson, quem é você? Eu me chamo Denilson Marques, falo com vocês de Belém do Pará, cidade das Mangueiras, professor da Rede Pública Estadual de Ensino, SEDUC Pará, né, Secretaria Executiva, e Prefeitura Municipal de Ananindeua, SEMED também. Sou formado em Ciência da Religião, cientista da religião, minha primeira formação, e eu que trabalho nas escolas públicas, né, na rede municipal estadual, filosofia também, que o curso ele me dá esse suporte para mim trabalhar com essa disciplina, né, a filosofia. Sou matemático, e depois eu comecei a me formar, entendeu? Minha graduação ela não parou. Fui matemático, sou matemático, pedagogo, fiz uma especialização, 2 em 1, gestão educacional e docência superior e básica. E hoje eu estou mestrando, sou aluno de Ciências da Religião, UEPA. Parabéns, seja bem-vindo. Em agosto, vocês vão ter, né, mais um mestre. E aí, vamos acompanhar. Isso, essa minha caminhada, entendeu? Vai ser... a verdade, a minha intenção é o doutorado. Meu estudo no mestrado é vitrais religiosos, um estudo de caso na Sé, Igreja da Sé, em Belém do Pará, nossa catedral. Sim. Interessante, seja bem-vindo. A Jéssica colocou aqui no chat até o próprio entendimento de afazeres domésticos e não trabalho doméstico já é uma problemática da divisão sexual do trabalho. É uma desqualificação, né, Jéssica? Quem mais, gente? Estamos iniciando nossas partilhas. Daqui a pouco a gente vai projetar a tabela para a gente já avançar nas facilitações. Quem mais quer compartilhar alguma ideia? O que esse texto despertou em vocês? O que a facilitação despertou? É assim a nossa dinâmica, tá, gente? A gente não é aula, é encontro que a gente vai crescendo junto, tá bom? Quem mais quer comentar alguma coisa? Tivemos até 37 pessoas hoje na sala. Em geral, é a média que, de fato, comparece da gente. Mas, né, temos uma jornada até dezembro, espero que todos continuem. Mais alguém quer comentar alguma coisa? Senão a gente vai abrir a tabela para a gente, solidariamente, compartilhar as facilitações, tá? Mais alguém, gente? Aproveita, partilha. Eu queria só falar, professor, sobre os títulos do livro, né, que me chama muita atenção, da Simone de Beauvoir, que é o Segundo Sexo, né?
Sim, esse sim. contraponto, né? O primeiro sexo seria o homem, supostamente, aí, entendeu? Essa noção de inferioridade, que, na verdade, ela não trabalha com isso, né? O segundo sexo. E outro também que me chama a atenção é da Silvia Frederici, que ela trabalha com o ponto G da revolução. Uau. O ponto G da revolução. E também é engraçado, no meu pensamento, entendeu? Ela faz um trocadilho, né? Que é a noção do orgasmo da mulher, que é o ponto G, né? Sim. É o ponto G. Então, é engraçado que ela trabalha dessa revolução em busca do feminismo, né? Sim. Quer dizer, as mulheres... Agora, também, eu gosto muito do Pepeu Gomes, quando ele fala assim, entendeu? Que ser um homem feminino, né? Não fere o meu lado masculino. Então, essa bandeira do feminismo, os homens eles podem, sim, abraçar a causa e levantar essa bandeira. Sim. Não vejo por que não. E tem hoje várias formas de mulheridades e hominidades, né? Enfim, a gente está vivendo uma reinvenção de gêneros e identidades na contemporaneidade, né? Só eu tenho certeza que no transcurso dos encontros isso vai aflorar essa temática, essa problematização fascinante, né? Mais alguém quer comentar, gente? É o momento. Eu sou a Jéssica, eu estou no segundo período de psicologia na PUC Campinas. Poxa. Assim, eu achei muito, muito enriquecedor o texto, eu não tinha lido ainda esse livro, então foi um prazer. A sensação que eu tive assim, de ler a introdução e o primeiro capítulo foi assim, de prazer em ter mulheres assim, contribuindo para a ciência de maneira tão significativa. Assim, eu terminava de ler alguns parágrafos e ficava, cara, que mulher foda, sabe? Assim, que pessoa, que sensibilidade, pensar sobretudo a parte das ciências voltada para a saúde da mulher, como exemplo até que foi dado aqui, né, sobre a questão do espermatozoide e o óvulo, mas assim, o texto vai debruçando e mostrando outros exemplos, assim, da falta de sensibilidade mesmo, que fala sobre objetividade forte. Eu achei, assim, genial. Fiquei muito... Me enriqueceu muito, assim, outras reflexões, até do meu próprio dia a dia, do dia a dia de outras mulheres, de mulheres que vieram antes de mim, sabe? Então, assim, é muito enriquecedor, assim, você vê que a ciência, na produção de conhecimento, ela vai legitimizar algumas lutas, né? Não parecer que isso é bobeira ou que isso não é nada, porque é muito fácil normalizar, né? É aquilo mesmo que já estava sendo dito aqui no grupo sobre a reflexão do texto. Muitas demandas, assim, são normalizadas, né? E a gente é botada no mesmo saco, igual na questão do marxista, né? Eu nunca tinha parado para pensar, assim, por isso que o texto me atravessou tanto, assim, que a questão marxista, que é tão defendida e significante para a história da humanidade, foi de fato um marco, mas colocou as mulheres no mesmo patamar dos homens mesmo, assim. Nunca tinha parado para pensar por esse lado, então, assim, genial, estou gostando muito, assim, da leitura, né? E com certeza você afetada e atravessada pelas demais leituras ao longo dos encontros. Dá para sentir teu entusiasmo, Jéssica. Seja bem-vinda. Eu fiquei encantada mesmo, gente. Taoan colocou em questões da falta de interesse em algumas mulheres que a Lívia colocou, no caso de uma crítica aos jovens e mulheres não buscam autonomia por diversos motivos. Fico muito feliz que conseguimos perceber cada vez mais mulheres na ciência. No grupo de estudos, por exemplo, sou o único homem, tal. Né? Isso aí. Se o Taoan quiser comentar alguma coisa, se apresentar. Posso me apresentar? Eu sou o Taoan, sou estudante de psicologia, estou no 5º período agora, e eu também sou membro do Centro de Educação e Prevenção e Pós-Venção do Suicídio, o CEPS da USP. Você é da USP de São Paulo? Isso. Percebam, a gente tem Brasil inteiro aqui, gente. Seja bem-vindo, Taoan. Mais alguém, gente? Esse é o momento da partilha. Tem o lado objetivo da leitura, mas é tão bom quando a gente expressa os afetos. Fiquem à vontade. Ô, Fernando. Oi, Daniel. Tudo bom? Seja bem-vindo. Queria fazer um comentário breve, mas primeiro da ordem de agradecimento mesmo da oportunidade, né? Acho que é muito legal. Eu sou Daniel, acho que para me apresentar também. Eu sou, não sei se talvez o único aqui, mas vamos lá, eu sou médico, né? Eu sou médico de família e comunidade. Estou vinculado à Unifesp, Universidade do Estado de São Paulo, onde eu supervisiono a formação de médicos de família. Mas eu estou aqui, o meu interesse, acho que até para linkar com o comentário que eu vou fazer, é que eu também estou me vinculando ao núcleo trans da Unifesp. Que bacana. Né? E eu estou apoiando a formação lá de um ambulatório mais voltado para crianças e adolescentes, né?
E, naturalmente, como minha formação de médico, ainda que tenha me pós-graduado em saúde mental, psiquiatria, eu nunca tive uma formação muito sólida na área das humanas, né? Olha. Então, para mim, tem sido ler um texto como esse e poder participar e te ver facilitando, me leva a muitas reflexões, né? Conhecendo aí mais sobre o feminismos, né? Para mim era um só, já aprendi que são vários. Então, com muita curiosidade e alguma dificuldade, naturalmente, né? Eu sou o tipo de pessoa que tem uma formação mais técnica, enfim, né? Mais da área da biologia mesmo, e etc. E ter contato com as humanidades, né? E com textos dessa ordem é um horizonte, é um mundo novo para mim. Né? Então, estou aí bastante empolgado e quero aprender muito sobre o tema, né? Para poder também engrandecer lá o trabalho que eu vou fazer no Núcleo Trans, né? Para tudo mais ter mais significado para mim lá, inclusive. Né? Então, obrigado pela oportunidade. Somos colegas da Unifesp, né? Sim, sim. A gente se viu há 2 dias atrás ou não? Foi, né? A gente se viu, né? Eu estava lá. Você foi com o Magnus lá, né? Eu fui com o Magnus. Não, você foi com a Renata. A Renata te levou lá e eu estava com o Magnus, justamente. Legal. Então, só para dar um oi, localizar aí e agradecer também. E me fascinou muito a forma de facilitação. O Guilherme também fez provocações, né? Trouxe, né, uma reflexão bem legal, né? E eu estou aí com a turma e vou ver, né? Talvez às vezes fazer alguns comentários tal na posição de uma pessoa que tem pouca familiaridade, né? Com esse mundo aí que está aberto aqui, tá bom? Teu relato sensibilizou, tenho certeza, sensibilizou todo mundo. Obrigado. O encontro não é só intelectual, o encontro de seres que estão buscando crescer juntos. Acho que vocês vão ver que até o fim do ano a gente vai ficar muito tocado com a presença um do outro, tá? Seja bem-vindo. Obrigado. Marta, querida. Abre o microfone, meu bem. Esqueci que estava fechado. Primeiro, te agradecer, né, por estar aqui e por compartilhar. Eu sou Marta Magalhães, estou em Guarulhos, trabalho com a clínica e principalmente a clínica esportiva, né, e está conhecendo, eu não conhecia essa autora, então foi uma grata surpresa e Guilherme trouxe um vídeo muito interessante, né? A tua fala aquece, chega direitinho na alma. Agora nós temos esse Mundial do Feminino e que está passando por todas essas questões, então acho que veio muito de encontro às necessidades do momento. Então, mais para agradecer e para me colocar para o grupo com um pouquinho de afeto, como você disse, né? Obrigado pela partilha, Marta. Para quem não sabe, a Marta é psicóloga da Seleção Brasileira, tá, gente? Ela está com toda essa... Tem um lindo histórico de implantar, né, a psicologia na Seleção Brasileira de Futebol, tá, gente? Entendeu? Ela é uma pessoa maravilhosa, que eu conheço há vários anos, ela habita meu coração, acima de tudo. Quem fala, você me deixa até... Obrigada, Fernando. Gente, tem uma questão aqui que o Guilherme colocou um link de presença. A gente tem uma certificação no final para as pessoas que tiverem 75% de presença. Presença é muito mais do que uma lista de presença, né? Mas, enfim, é uma forma da gente criar uma egrégora, um afeto entre a gente e as pessoas que se dedicarem, ficarem a maioria do tempo aqui, como a gente é um coletivo, vão ter uma certificação lá na frente, tá? Então, o Guilherme... Fernando, Oi. Essa certificação, eu tenho que perguntar isso por causa de currículo, né? Que eu estou na fase de tentar mestrado, então... Sim, não, você vai ter uma certificação de extensão, você fez o curso, o Encontro dos Humanistas online. Então tá. É vai porque se a gente apresentar algum trabalho, se a gente fizer alguma facilitação, esses negócios, a gente tem isso no certificado também? Agora, o termo do certificado é automático lá da Câmara de Extensão. Nem sei como vai sair, mas vai sair de Encontro de Estudos Humanistas online, Unifesp, eu não sei se... Agora é algo automático lá da Câmara, não é nem comigo, entendeu?
Tá bom, obrigada. Eu estou perguntando isso mesmo por causa de ponto do Lattes no mestrado. Com certeza você vai ter participado de um projeto extensionista da Unifesp. É um currículo, sim. Tá? Gente, mais alguém, gente? É tão bom ter essas partilhas, cada um se reconhecendo. Mais alguém quer comentar? Senão a gente vai abrir a questão das tabelas para a gente solidariamente compor esse trabalho, né? Porque aqui... Cortando um pouco novamente, né? Só para lembrar que o link de presença está no chat aqui do lado. Eu só estou vendo que tem 30 pessoas aqui, mas só 20 responderam. Então, se tiverem alguma dificuldade, por favor, é só me procurar. E eu gostaria de fazer outro compartilhamento, né? Que na verdade queria recomendar mais um vídeo, né? Que é o famosíssimo, para quem não assistiu ainda, né? O fala do Paulo Beatriz Preciado, né? Da escola de psicanalistas, né? Eu sou o monstro que vos falo, que é literalmente um tapa para qualquer um que é pesquisador, né? É um livro maravilhoso, não, né? Uma apresentação maravilhosa e cirúrgica, né? Sobre a construção do conhecimento, né? Que é um pouco do tópico do começo do livro, né? Para quem não conhece, né? O Paulo Beatriz Preciado, ele é um homem trans, escreveu livros maravilhosos, né? Nós estudamos no ano passado o texto junk dele, e em algum momento nós também comentamos esse vídeo. Esse vídeo, por algum motivo, ele saiu do link público do YouTube, mas você encontra ele se você procurar direto no YouTube. Assista o vídeo. Perdão, te cortei, Guilherme. Me pediram para eu postar o link do outro vídeo, eu postei aqui, eu postei no WhatsApp, eu vou postar agora também o link do Paulo Beatriz. E tem uma brochura, o livrinho da fala, eu até comprei, porque é uma experiência limite, que desconstrui toda a psicanálise. Os psicanalistas convidaram o Paulo Preciado, ele disse, vocês me convidaram aqui, né? Eu que sou que estou na jaula do zoológico psicanalista, eu que sou o monstro que vos fala, né? Já que a gente está falando de anormalidades aqui, que é o tema, né? Ele faz toda a desconstrução genealógica da noção de monstruosidade, né? Colocando na experiência trans como uma experiência produtiva de sentidos, né? Experiência que rompe com esses cânones rígidos da psicanálise, né? Do que é normal, do que é anormal. Faça essa lição de casa, gente. Se for o caso, a gente abre um espaço para a gente conversar também sobre quem assistiu esse vídeo, porque é fantástico, é fantástico. Fantástico. Gente, podemos abrir a tabela agora? Já estamos... Eu vou projetar a tabela, gente. Aqui é um encontro, não é aula. A gente precisa da solidariedade das pessoas. Eu vou começar com a tabela do sexo, gênero e sexualidades. A aula que vem, a gente vai... Olha, o ato fala aqui. O encontro que vem, a gente vai ter o Guilherme falando da historicidade do sexo. Nossos corpos, nós mesmos, no dia 20, temos a Mila. Olha, pessoal, que legal, gente. O pessoal já está preenchendo aqui. Sujeito político do feminismo, a Lívia, no dia 27 de abril. Filosofia da identidade, Praxis Queer, com a Camila Sanches. Quem gostaria de no dia 11 de maio, facilitar tecnologias do sexo? Gente, é um capítulo. Pode me colocar, Fernando. Quem que é? Yara. Yara. Beleza. Então, olha, gente, que legal. Como é bom ter um grupo participativo. Já preenchemos a tabela de facilitadores do sexo, gênero e sexualidades. Agora estamos projetando os anormais, que a gente vai começar a estudar em meados de maio. Já temos... eu vou dar uma aula de arqueogenealogia de Foucault introdutória, tá, gente? É até uma indicação de um livro aqui. Então, vocês vão ter... É um momento de aula, tá, gente? Perdoa, assim, para vocês darem uma situada na obra do Foucault, tá? O único momento de aula da nossa jornada. Depois tem a facilitação do Guilherme no dia 25, a minha facilitação no dia 1º, temos a minha no dia 15 de junho e precisamos preencher essa jornada até 14 de dezembro, tá? Percebam, gente, só um detalhe aqui. Você falou ou eu falo, Fernando? Quem falou? Oi, quem falou? Deixa eu só fazer um pequeno adendo aqui. É que as referências do livro do Anormais, que estão na tabela do facilitador, elas são da primeira edição do livro. Para a segunda edição do livro, eles diminuíram ali o tamanho da letra radicalmente. Então,
as páginas não estão concordando com a segunda edição. Eu vou me dar no trabalho de fazer um referenciamento de cada página com a segunda edição, e ele vai cair em breve, no máximo antes da gente começar. Tá bom, gente? Só um detalhe, é um curso do Collège de France do Foucault, então aqui aula de 15 de janeiro de 1975, porque ele deu um curso, é a aula que ele deu, tá? Mas é 22 de junho que é a facilitação. Quem falou que topa a facilitação, gente? Alguém falou. Eu não estou vendo Fui vocês. eu, professor. Quem que é, meu bem? A Lívia. É porque Lívia. eu falei no primeiro livro, mas se você quiser me pôr aí também, não tem Põe. Obrigado, Lívia. 29 de junho, alguém quer, gente? Que se cada um fizer, a gente vai até faltar, porque hoje já passaram 40 pessoas. São umas 10 páginas, assim. Eu não estou vendo vocês, eu estou na tela aqui. É uma facilitação, gente. Fazer uma leitura e conversar com a gente. Não é aula, uma partilha. Só uma dúvida. Qualquer um que está participando pode partilhar a interpretação e ser um... Sim, então, querido. Eu quero. Quem quer, meu bem? Jéssica. Sim, é esse o espírito, gente. É esse o espírito. A gente Fernando, a Jane se colocou para colocar no dia 29, aí acho que, não sei. Jane, tá. Jéssica, Jane, decidam quem que Não, vai ser. eu fico depois da Jane, tranquilo. Jéssica, quem mais, gente? Já estamos O Denison pediu no dia 12 de março. Quem? Oi? Quem que é 12 de março? Acho que não tem dia 12 de março. Ah, não, ele falou em relação ao nome da aula. Desculpa atrapalhar vocês. Júlio, gente, vocês vão ter 3 meses. Eu tinha pensado, parece que eu vi 12 de março, professor. Coloca 12 de fevereiro, porque dia 12 de março, se tivesse, era o dia do meu aniversário, eu seria contemplado. Não. Ele não escreveu, ele não fez essa aula. Aqui na tabela do lado esquerdo, querido, aqui, ó, é Júlio, ó. A aula 29 de janeiro de 75 é referência do Foucault, entendeu? Sim, pois é, mas eu tenho do dia 12, mas é o de fevereiro. Aí eu fiz um equívoco, eu pensei que fosse março, por isso que eu coloquei aqui para ele. 12 de março. Mas coloca 12 de fevereiro, posso facilitar, sim. Não, a gente está em abril, a gente vai até dezembro, Denilson. É a aula, professor, a aula do Foucault, dia 12 de Entendi. fevereiro. O título do capítulo, Fernando. Ele quer 12 de março, porque é aniversário dele. Eu fiz isso, quando eu olhei, porque aí entendeu? Ia ser contemplado. Ele fez a aula 12 de março e eu faço aniversário 12 de fevereiro. Mas como não tem, eu fico com 12 de fevereiro mesmo. Eu não sei se tem duas aulas, né, que ele produziu ou não. Você quer 12 de março, 30 de novembro, é isso? Tem março, não tem? 12 de março? Tem, tá aqui, dia 30 de novembro. Anota na tua agenda. Isso, me contempla. A aula que ele fez, o meu aniversário, pronto. Fantástico. Uau. Gente, quem mais faz aniversário aí? Elisete, você pode deixar de compartilhar a imagem, por favor? Então, gente, a gente tem de julho a novembro, gente. Eu sei que necessariamente a gente não precisa fechar agora, mas ia ser bom ter mais gente. Entendeu? Já preenchemos até julho, tem que ter uma margem aí, né? Você tem 3, 4 meses para vocês lerem 10 páginas, gente. Não tem problema, Elisete. É só você fechar, aperta o xizinho em cima, a mensagem na chamada. É no momento escrito parar compartilhamento, é só você clicar em cima. Gente, eu vou parar a gravação, porque agora a gente está no momento expediente, tá, gente? Então, semana que vem, essa gravação vai estar disponível no YouTube, lançado no mundo. Mas eu peço para vocês ficarem mais um pouquinho para a gente avançar na nossa tabela, tá? Bom feriado para vocês, mas, por favor, se voluntariem para a facilitação, tá? Abraço.